O- Começando com geografia, boa tarde aí para todos. Começando com a aula de geografia hoje, nós vamos falar sobre os solos. Os solos nada mais é do que principalmente o chão onde a gente pisa, se a gente for pensar dessa maneira, né? É o material que fica, né, na parte de baixo aqui do nosso planeta, é onde, né, nascem as plantas, é onde nós temos formação de relevo, minérios e muitas outras coisas. Nós temos aqui, nós temos uma imagem onde mostra que a ação de agentes externos, como vento, chuva, né, fazem uma rocha se desintegrar. E esse vento e essa chuva leva esses minérios, esses materiais, e para outros lugares, tornando um solo propício para quê? Para que nasçam novas formas de vida, para que novas formas de vida como plantas, como animais possam viver nessa rocha, nesse novo solo. E ao longo dos anos, é normal que uma região ela sofra alterações no solo. Isso por conta de quê? Por conta de vários fatores, como eu falei, a chuva, o vento vai causar erosões, o solo vai ficar mais fraco ou o solo vai ficar mais forte. Se tem um rio próximo àquele solo ali, ele se torna mais fértil porque o rio sempre traz nutrientes para esse solo. Você pode ver que perto dos rios sempre é mais fácil ter plantios. Por quê? Porque perto dos rios, próximo o solo perto dos rios, ele é mais fértil. Um exemplo disso nós vamos ver, inclusive, na aula de história, falando sobre o rio Nilo, no Antigo Egito. E os solos, eles se originam através de decomposição e desagregação das rochas. Aquelas rochas de pedra, né, que vai batendo a água ali, vai batendo o vento, e aos poucos ela vai tirando partículas e caindo no solo, esse solo ele vai tornando-se mais propício a nascer novas formas de vida. E quanto aos tipos de solo, pessoal, nós temos milhares e milhares de tipos de solos. Eu coloquei aqui os 5 mais importantes para a gente aprender, principalmente quando a gente fala de solos no Brasil. Porque tem tipos de solos no mundo que você às vezes não encontra facilmente aqui no Brasil. Eu coloquei esses aqui que são encontrados principalmente no Brasil e também em outros lugares do mundo, mas no Brasil se destacam esses 5 tipos de solo aqui, ó. O arenoso, o orgânico, o argiloso, árido e o latossolos, que é comum principalmente aqui no Cerrado, aqui onde a gente vive, aqui no Goiás. É muito comum esse tipo de latossolos. Quem vai muito em fazendas costuma ver latossolos. Eu coloquei até a figura aqui embaixo, já já eu mostro para vocês. Arenoso, pessoal. Quando eu falo do solo arenoso, é aqueles que possuem uma grande quantidade de minerais. E nesse tipo de solo, é muito difícil nascerem plantas, micro-organismos, porque é um solo que tem muita, não é impermeável, né? Ele é poroso, eles não acumulam água, então é muito difícil acumular água e nutriente, é um solo que raramente você vê seres vivos nascendo. Um exemplo desse solo são as areias de praia. Quando a gente está andando numa praia, raramente a gente vê plantas lá. Quando vê é um coqueiro aqui, um coqueiro ali, porque coqueiro é típico dessa região. Mas você não vê não vê mato, grama, você não vê árvores com muita frequência na praia, vê? Não.
Porque o solo arenoso, ele não propicia a vida de plantas e micro-organismos nesse lugar. Outro tipo de solo que nós temos é o solo orgânico. Esse solo orgânico, ele já é propício para quê? Para plantação, para agricultura. Sabe aquele solo que você compra, aquela terra que você compra para colocar na plantinha para ela crescer e ficar forte? Sim. É o tipo de solo orgânico, né? Que tem, é um tipo de solo extremamente fértil e que tem muitos nutrientes. Por quê? Porque lá se tem decomposição de plantas, corpos de animais, micro-organismos e até fezes. Tem gente que usa fezes para ser adubo. Alguém É, perguntou alguma coisa? Essa eu. Uma dúvida, que é solo permeável e impermeável? O solo impermeável é aquele tipo de solo onde a água não consegue entrar. Tipo, você molha o local e a água fica por cima da areia e não entra, sim. vira uma poça. Agora o solo permeável é aquele que quando você molha, a areia suga aquela água e ele vai para o solo. Um exemplo, quando você molha a plantinha, a água não entra pela areia, esse é um solo permeável. Impermeável é onde a água não entra dentro do solo, tá? Ok, professor, muito obrigado. Por nada. E se fosse para dar um exemplo, professor, seria o asfalto, que é impermeável, se eu não me engano, não é? Sim, porque a água não é absorvida pelo asfalto, ela fica empoçada no asfalto. Aí ela fica no asfalto até evaporar. Exatamente. Mas ela não permeia o solo. Agora Ok, a chuva, obrigada. agora tá lá a chuva, lá chove perto das plantinhas lá do seu quintal, aquela chuva ela não vai empoçar. Ela pode empoçar um pouquinho, mas logo logo ela é absorvida pelo solo. Então é porque esse solo é permeável. Outro tipo de solo, pessoal, o solo argiloso. Sabe aquela argila que você faz com a terra, que muita gente usa até para fazer Sim. para fazer Casas. vasos, para fazer peças com argila? Então, olha outro tipo de solo, é o argiloso. É um solo que ele é basicamente muito úmido, né? Ele é muito pastoso, né? E por quê? Porque ele tem muito ferro, tem muito alumínio. E porque, ó, ele tem uma baixa permeabilidade, ou seja, a água ela é muito facilmente absorvida por esse tipo de solo. Então, nesse tipo de solo, inclusive, é comum você ver presença de vegetações, né? Mas não é indicado para a agricultura. Por quê? Porque é um solo onde tem muito minério, tem muito ferro, tem muito alumínio. Isso não é bom para você plantar nesse tipo de solo. É mais comum você plantar em solos orgânicos ou umíferos. Continuando, pessoal. Esse aqui, ó, solos áridos. São solos de regiões muito secas, onde chove pouco, que fica aquelas terra batida, parece que o solo tem rachadura. Não sei se vocês já viram solo assim, seco. Já vi. Principalmente na região do Nordeste, no sertão nordestino, tem muito. Por quê? Porque esse solo é comum em lugares onde quase não chove, onde chove muito Professor, pouco. Oi, quem perguntou? essa quais são o tipo de solo de caatinga? Exatamente o árido. A caatinga é no sertão nordestino. É o solo árido. Por quê? Porque lá no sertão nordestino, lá na caatinga, quase não chove. Chove muito pouco. Então, como chove muito pouco, o solo fica aquele solo batido e rachado, seco, que não nasce muitos tipos de vida lá. Tem pouquíssima quantidade de água e é pouco fértil, ou seja, não é próprio para plantio. Geralmente, as plantas que nascem nesse tipo de solo são aquelas cactos, palmas, que É, são mais propícios a viver nesse tipo de solo.
Latossolos, pessoal. Latossolos é muito comum aqui no Cerrado, né? Geralmente é aquelas terras mais cores escuras, tipo vermelho, laranja, né? Que é muito suscetível à lesão. Aqui no Cerrado, aqui no Goiás, a gente costuma achar muito desse solo. Olha aqui, ó. Lembra aquelas estradas de terras quando a gente entra para ir nas fazendas aqui no Sim, Goiás? É muito sim, comum professor. é muito comum esse tipo de solo aqui. Ó, uma terra mais avermelhada, né? É uma terra que quando chove fica emburacado, fica enlameado, ou causa erosão. É muito fácil. É um tipo de solo que nós chamamos de latossolos, tá? Esse tipo de solo é justamente por isso. Ou é uma terra muito vermelha, ou é aquela terra amarela. Também tem alguns Eu já lugares vi, que a gente vê aquela já terra vi uma vermelha, bem vermelha. também é chamada de latossolos. Pessoal, existe só esses tipos de solos? Não, Não. existem mais. Mas o que eu quero que vocês aprendam aqui são esses 5 que são os principais tipos de solos encontrados aqui na nossa região, no Brasil. Nós Professor, temos mais de 20 tipos de solos, tá? Pode falar, quem perguntou? no Brasil tem 13 tipos de solo, né? Tem. Só que os principais são arenoso, orgânico, argiloso, árido e o latossolos. Nós temos, por exemplo, o Pantanal, que tem uma região alagada, né? O Pantanal, por exemplo, é um tipo de região onde é impermeável, porque a água ela fica por cima do solo e não é absorvida. Quem perguntou aí de permeável e impermeável, o Pantanal é um exemplo de impermeável. Para quem acessar a plataforma lá o blog lá do nosso colégio, eu pus um pequeno vídeo de 4 minutinhos, pessoal, Eu vi. que ele explica os tipos de solo e a diferença entre cada um deles. Pra Eu gente. vi. Ah, que bom. É rápido, você vê Vídeo, rapidinho. professor? Oi? Esse vídeo? Tá lá no blog, tá? Ele postou no Professor, blog, na matéria. No, Geografia, no blog. correção. professor, Oi? Quem quantos perguntou? minutos vai durar essa aula? Vai durar entre uns 40 a 45 minutos. Eu vou terminar de explicar a geografia, tá? Vou explicar a história e eu acabo. É rapidinho, tá bom? Tá E, bom. e aí, pessoal, depois que vocês lerem, né, vocês espero que tenham prestado atenção aqui na explicação. Aí tem as atividades. São 5 questõezinhas, tá? Lembrando que lá no caderno de vocês não precisam copiar todo o texto, não. Eu só quero as atividades, tá bom, pessoal? O texto é só Uhum. para vocês lerem, Ok. assistir o Você vídeo. deixava sublinhado assim, ia lá em cima. Deixava Eu sublinhado. já deixo aqui sublinhado, porque senão, Ave Maria, já pensou se toda aula vocês ficarem copiando isso tudo? Vai sobrar caderno para ninguém. O meu canal já de inglês também já acabou. Então, o que eu peço é só para vocês copiarem as atividades, para depois apresentar quando as aulas voltarem. Vamos esperar que essas aulas voltem mais rápido possível, né? Concordo, eu prefiro aula na sala. E Melhor. desse jeito é em live. Um online, Eu né? gostei mais das lives. Bom que você fica em casa, né? Tranquilo. E é mais fácil também, porque aqui, ó, aqui não tem como tirar dúvida nesses vídeos. E É verdade. Só nas meninas, correções fica. essas aulas eu sempre gravo, tá bom? Pra postar lá no canal do YouTube. Vocês já acessaram o canal do YouTube que eu postei a aula anterior? Quem Não. não? Não, mas a gente é entrando pelo blog. Ah, que bom, mas eu vou mandar o link do canal no YouTube lá no grupo de vocês para quando vocês quiserem assistirem as aulas, tá lá, tá bom, meninos? Ou Vou mandar meninas teu. também. Você tem Por alguma quê? atividade que você mandou? Deixa eu olhar A, aqui só. a atividade tá aqui no final, a atividade de geografia, referente aos solos, tá? Aham. Vamos virando a chavinha, Assistir o pessoal. vídeo sem tirar. Eu vou virar a chavinha aqui, ó, mudar de geografia e ir para história. História.
que nós vamos ver essa postagem aqui também de hoje do Egito Antigo. Né? Eu acabei de terminar agora, hein? Nós vimos nas aulas anteriores de história sobre os hebreus, sobre os Tô começando a copiar agora de história. os persas, e agora nós vamos falar do Egito Antigo, pessoal. Eu já coloquei logo de cara essa imagem aqui sobre Esfinge, né, e as pirâmides, que eram representações do Egito Antigo, e até hoje estão lá no Egito. Para quem um dia for visitar o Egito, aí, ó, tem lá os É como monumentos. fosse um museu. É como se fosse Tenho muita vontade de conhecer esse lugar, não. Nenhum limite pra Professor, é uma dúvida. Oi, Não A acredito em esfinge tudo que tecnicamente você é sabia um falar, não. humano e um leão, e mais o quê? eu não entendi a pergunta. Qual foi a pergunta? É esfinge tecnicamente. esfinge. Ah, o que que é esfinge? É, porque parece que é uma história de um humano, um leão, algo assim. Não, a esfinge é isso aqui, ó, ao lado da pirâmide. É uma espécie de monumento Guardião. com a cabeça dos chamados faraós, que eram os reis do Egito Antigo. Eles usavam Sei, professor. essa espécie de chapéu. E essa esfinge aqui é famosa porque teve o seu nariz quebrado, né? Credo. É, muita gente sabe de filme, desenho, sempre parece isso. Essa é a esfinge, ó. A que tá aqui à esquerda é a esfinge, que tá aqui no canto direito é uma pirâmide. Eu coloquei para vocês também, meninos, um mapa mental, ó, tá bom? Para quem gosta de mapa mental, para quem acha mais fácil aprender por mapa mental, tem um mapa Professor, eu mental. nem sei o que é mapa mental. É isso que tá aberto aqui, ó, na tela. Isso é um mapa mental, tá? Aqui, num quadro só, eu coloco resumido o que é as características do Egito Antigo todinhas, ó. Sociedade, economia, arquitetura, religião, tá bom? Isso é um mapa mental. Às vezes, você lendo o mapa mental aqui, você já consegue Tem ideia. Quando você falou mapa mental, veio na minha cabeça esse lugar aqui, quer dizer, veio na minha cabeça esse mapa aqui, ó. o mapa de baixo. É. Então, pessoal, ó, localização. Que eu falei, o Egito Antigo foi palco de uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Ele ficava no nordeste da África, numa região desértica. Ali era quente, era deserto. O único lugar onde era melhor para se viver era perto do rio Nilo, porque as margens do rio Nilo, elas tinham cheias, o solo era fértil e era fácil você plantar ali. Aqui, olha como esse mapa aqui tá bem melhor, olha. Olha aqui, Agora o Egito hoje é desse jeito, tá, pessoal? O Egito de hoje em dia é assim. Pequeno, né? É pequeno. E olha como é que era o Império Egípcio da época. Nós tínhamos aqui ó, essa parte roxa. Vou pegar minha Era o rio? aqui, ó. Era o rio Nilo? Aqui, ó, essa parte roxa aqui, ó, é todo o Rio Nilo, ó. Nossa, Tá vendo? grande. E toda essa região roxa era fértil. Tudo que você plantava nascia ali. Então era uma região onde as pessoas raramente morriam de fome. Porque é abundante, né? Porque é Qualquer coisa abundante. você planta. E agora, pessoal, outra coisa importante, a divisão. Olha só, esse Egito aqui, pequenininho aqui, essa parte laranja era o Baixo Egito. E essa parte amarela Tá maior, verde. tá vendo essa parte maior amarela? Uhum. Era o Alto Era o Egito. alto. Era o Alto Egito. E essa região rosa aqui era onde ficavam os fenícios, os hebreus, tá? Palestina. A Palestina é onde viviam os hebreus, tá bom? Quem quer perguntar aí? Que dia que você vai fazer aula sobre os romanos? Sobre os Romanos. Perdeu a guerra pelos fenícios. Não, os romanos é na ordem. Nós vamos ver Egito, depois nós vamos ver Grécia, aí depois nós vamos ver Roma, tá? Ok, professor. Nós vamos conhecer todos os principais povos da antiguidade. Eu gosto dessas aulas de live. Fica muito melhor. Caso que aqui você pode tirar dúvida, dúvida, passar sabe? tudo aqui pela live.
Aqui você Vamos pode aí, tirar pessoal. 4 likes por dia. A sociedade, olha, era uma mistura de diversos povos, como eu falei, tá, pessoal? Os dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. E esses dois reinos depois foram unificados por Menés, que era um rei do Alto Egito e tornou-se o primeiro faraó. E aí foi nessa época que o apogeu, que o Egito começou a ficar grande, que ele começou a se destacar no mundo antigo. Caramba. Olha só, se vocês quiserem, depois eu envio esse slide para vocês, tá, meninos? Para vocês estudarem também. Olha só, a antiga sociedade, ela estava dividida. O faraó era o mais importante, ele estava no topo da pirâmide, que é essa Ele era aqui, ó. o... Olha a nossa pirâmide aqui, como é que funcionava. Deixa eu ver. O mais importante era o Faraó. E olha onde ficavam os escravos, pobres coitados, olha lá. Lá embaixo. E Até os entre- animais mais importantes E antes de chegar, nós tínhamos os nobres, soldados, escribas, que eram as pessoas que escreviam, comerciantes, artesãos, camponeses, e aí depois de tudo isso é que vinham os Nossa, escravos. coitado, Tanto que os escravos estavam mal na fita, né? né? Governador máximo no topo. E lá também eles faziam mumificação, Mumificação. que era o quê? Quando a pessoa morria, quando um faraó morria, eles tiravam os órgãos, eles usavam uma espécie de produto para deixar o corpo durar mais tempo e não feder, e eles usavam um pano para passar entre todo o corpo, porque eles acreditavam que a pessoa, quando morriam, ela só se separava do corpo, mas a vida era eterna para eles, tá? Por isso que eles mumificavam as pessoas. Mas só quem era mumificado, pessoal, eram as grandes e importantes pessoas, no caso, os faraós e os nobres. Faraós. A arquitetura é importante também. Lembra que eu falei da esfinge? Olha a esfinge aqui. Olha aqui as nossas pirâmides. Tem muita foto dela, né? Tem, você acha muita foto importante. E para você ver, isso, pessoal, há 3, 4, 5 mil anos atrás, sem tecnologia nenhuma, eles conseguiam fazer pirâmides perfeitas. Só no braço mesmo, E os blocos é ter pesado. tratores, sem ter nenhum Você já tipo de pegou aqueles veículo. negócios, aquelas fotos lá e se aumentou pra você ver o tamanho dos blocos? São Era enormes, muito grande, né? são gigantescos. Então, para você ver como a arquitetura deles era desenvolvida. Economia, pessoal. É importante a gente entender a economia por quê? Porque a economia, ela era principalmente agrícola. Trigo, cevada, que é um trigo usado para fazer cerveja, frutas, legumes, papiro, que era usado para escrever, né, um papel usado para escrever, algodão. E onde era feito tudo isso? Nas margens do rio? Nilo. Professor, Oi, quem perguntou? qual o nome, tipo, da mulher do faraó, hein? É só a Faraó? esposa. Não, acho que não tem um nome, não. Acho que é só. Não tem É o só a nome mulher do específico, faraó, a não? esposa do faraó mesmo. Não tem um Faraó. nome para ela, não. Ok. Não tem um título. Eu já vi um negócio lá que, tipo, pra um faraó se casar, ele tinha que fazer alguma coisa que tinha uma faca assim, eles botavam assim no coração e tudo mais, era um Tipo um ato de sacrifício. Deus. Sacrifício. Então, pessoal, o Império Egípcio, desculpe, foi dividido em 3 períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá bom? Sabia. Que barulho foi esse? Vibrando o celular? Acho que é alguém que tá aí usando o celular e alguém recebeu uma ligação. Ligaram eu uma aqui, me mensagem. ligaram. E aí, pessoal, a religião. Qual era a religião dos egípcios? Eles eram politeístas. Cheio de deuses e Exatamente. Politeístas são aquelas pessoas que adoram Deus do sol, mais de Deus da um água, Deus da Deus. terra. Exatamente. Eles tinham deuses para acreditavam em todos os muitos fenômenos
naturais. Aí tem aquele deus lá da múmia, não tô muito bem lembrado o nome, deus Olha da aqui alguns força. deuses para vocês, ó. Bom, Pessoal, é bom a gente entender que os egípcios costumavam representar os seus deuses como corpo de homem, corpo de ser humano e cabeça de animal. Então você Animal. vê aqui, ó, que tem um deus que tem uma cabeça de crocodilo, eu tem já deus vi um que que tem a cabeça de um gato. pássaro, tem um de- cabeça de raposa. Então, você acha Eu dos lembro que mais tinha uma cabeça também variados. de leão, professor. Exato. Eu vi um. É o deus da força que eu tô lembrado. E todos eles É com da corpo guerra. de ser humano. É bem curioso isso aqui. Até deusas com representação de mulher também era comum, tá? E aqui, pessoal, é importante a gente entender que os egípcios, eles sabiam dividir o dia em 24 horas, igual a gente, só que a semana deles tinha 10 dias. Na E moral, o mês deles tinha 3 semanas. O Ô, ano Quem tá tinha fazendo esse barulho irritante? então é isso que eu tô... O ano tinha 365 dias, pessoal, e só tinham 2 estações, que era o inverno e o verão. Verão? Caraca, E a estação da cheia, né? Que era quando o rio estava mais cheio, e tinha a mais extensão cheio. do verão, que era quando o rio estava mais vazio. Tá, pessoal? É importante a gente entender isso aqui. E a escrita, pessoal. Né? Os egípcios, desculpe, tinham várias formas de escritas e a primeira delas, a hieroglífica, eles tinham mais de 600 caracteres para representar, né, as suas formas de escrita. Hoje nós temos 26 letras. Imagina você usar 600 caracteres naquela época, o tanto que era difícil. Devia ser muito entediante. Depois vieram hierática Mas, e a demótica. A demótica já era um pouco menor, tinha só 350 caracteres, mas mesmo assim era muito ainda muito. grande. Imagina, você vai escrever uma frase tipo, eu estou com sono, aí você tinha que buscar lá, saber qual caractere tinha que usar para aquela frase. Sim, tem que ser Meu A, Deus. B, C, tem que ser um montão de letras esquisitas só pra esquecer. Eu sou pessoal. tipo, 100 E letras aí, pra você escrever pessoal? só uma palavra.